Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Agora, em março último, o Legislativo de Itajaí concedeu uma honraria a uma pessoa que trabalha para a preservação e a proteção de aves silvestres. Um trabalho que a cada ano recupera e cuida de cerca de 4.000 aves, dentro da organização não governamental Instituto Espaço Silvestre. E é exatamente a diretora, que foi homenageada aqui pela Câmara, a Lígia Poleto Jean, que está aqui conosco. Lígia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Câmara Aberta. Obrigada também a vocês pelo espaço, né? É sempre muito bom poder divulgar a mensagem que a gente tem. Foi agora muito pouquinho, né, que você recebeu essa honraria aqui da Câmara, uma moção que foi proposta, né, pela vereadora Aline Aranha, que tem a causa animal como uma das suas plataformas, né? Ainda está emocionada? Como é que é? Né? É uma coisa muito inesperada para mim. Eu acho que quando começa um trabalho assim, a gente nunca pensa que a mensagem chegue tão longe, né? E ver que ela chegou no lugar onde se toma decisões tão importantes da cidade, né? E ver que o trabalho foi visto aí é muito enriquecedor, assim, né, para o coração. Eu fiquei muito contente mesmo. E a gente até conversava aqui um pouco antes, né, do nosso programa ser gravado, que a gente já se conhece de um bom tempo, né? Eu conheci parte do teu trabalho, uma parte bem pequena, um trabalho lindíssimo, né, na recuperação de aves silvestres vítimas de maus tratos, animais que eu vi lá na ONG, onde era antes, na antiga sede, né? Animais sendo muito bem tratados, recuperando de asa quebrada, recuperando de bicos cortados. Assim, doía o coração de ver o animal naquele estado, mas ao mesmo tempo era gratificante saber que tinham pessoas que estavam preocupadas em recuperar aquele animal. Sim, vocês apoiam a gente desde o comecinho mesmo, né? Nessa época era o mantenedouro de fauna e foi logo depois, foi bem nessa fase que eu acabei conhecendo o pessoal do Instituto Espaço Silvestre e que aí eu fiquei apaixonada pelos trabalhos que eles desenvolviam, né? Que eles já estavam fazendo com o projeto do papagaio de peito roxo, e aí foi onde eu decidi fechar o mantenedouro e me dedicar. Aí eu virei presidente do Espaço Silvestre nessa época, foi em 2012. Então foi praticamente quando a gente se encontrou a primeira vez, né, Lígia? E assim, antes esse trabalho era desenvolvido por você de maneira quase heróica, né? Porque era você que mantinha tudo, na tua casa, Sim, inclusive, né? trabalho voluntário. Num espaço muito bom, mas que se tornou pequeno, é isso? Aí, por isso, hoje vocês estão num espaço bem maior em Floripa? Na verdade, assim, como o trabalho era o começo, a gente não tinha quase apoio, né? Era na primeira soltura de papagaios que a gente fez, né? Que onde eu já estava presidente do Espaço Silvestre, a gente tinha apoio, um pequeno apoio da Fundação Boticário, mas todo o restante dos custos não tinha. Então, aí foi pensando nisso por muito tempo. Aí eu fui apoiadora do projeto também, né? E com alguns outros apoiadores pontuais. E em 2000 e ficou na minha casa porque realmente a gente não, né, a ONG tem muito pouca verba e tal, sempre tem carência disso, até que em 2019 a gente venceu um edital do Instituto do Meio Ambiente. Olha que bom. Isso, e a gente foi contratado para cuidar do Centro de Triagens de Animais Silvestres, que fica em Florianópolis, no Parque Estadual do Rio Vermelho. E através desse edital a gente Desculpa te interromper, ali perto, é mais ou menos perto de onde fica o Projeto Tamar? Sim, muito próximo do Tamar. Então, nesse centro de triagem, a gente recebe não somente aves, mas todos os animais silvestres terrestres, né, que são provenientes do tráfico, de atropelamentos, né, de resgates. Então, a Polícia Ambiental, o Instituto do Meio Ambiente, IBAMA, eles fazem esses resgates e levam até esse centro de triagens, onde a gente recebe, faz
a análise do animal, né? Então ver se ele precisa de cuidados médicos ou se ele pode já ir para a recuperação ou se é o caso, às vezes, do animal que não tem condições de ser livre, novamente a gente tenta encaminhar para um zoológico e tudo mais, né? Em termos de números, as aves ainda são o maior número de atendimentos dentro do centro de triagem? A grande maioria, em torno de 70% a 80%. Mas aí, conta pra gente assim um pouquinho como é que funciona. Quer dizer, de repente vocês vendem aprisionamento, sei lá, de um tráfico de animal silvestre, de um papagaio, né? Que foi por onde mais ou menos você começou, né? Aí ele chega com maus tratos lá no centro. Como é que se dá esse trabalho? Qual é a dinâmica? Aham. Então, no caso do papagaio de peito roxo, ele ainda é um pouco mais criterioso por se tratar de uma espécie em extinção e por se tratar de uma reintrodução. Então, a gente leva depois eles para dentro de um parque nacional, que é o Parque Nacional das Araucárias, lá em Ponte Serrada e Passos Maia. Então, quando o animal chega, primeiro é feita uma bateria de exames, então é feita a triagem veterinária, né? Então, a partir do momento que o animal está saudável, ele vai para o treinamento comportamental, porque esse animal ele precisa aprender a ser papagaio novamente, né? A buscar alimento, a se proteger, a se cuidar dos predadores, a evitar humanos. Então, a hora que ele passa nesses... aí a gente faz os testes, né? Os animais que passam para esses testes, aí vão para a ambientação no parque. E aí, depois de um período de adaptação, eles são soltos e aí monitorados constantemente por nossa equipe lá no parque. E essa equipe de vocês lá é composta por quantas pessoas, entre veterinários e tratadores? Então, no centro de triagens são 13 pessoas, né? Entre veterinários, os tratadores, a maioria é formada em biologia ou veterinária. Então, é uma equipe bem especializada. A gente tem toda uma rede de pessoas que dão apoio também, de consultores. Então, às vezes, essas pessoas trabalham diariamente no centro de triagens, mas a gente também tem uma rede gigante de pessoas que são experts, né, de cada espécie, que também dão apoios e logísticas. E aí, no Projeto Silvestre, são 5 pessoas trabalhando, que aí é onde o papagaio de peito roxo se encaixa, né? Então, tem são vários projetos que a ONG tem. É um projeto menor dentro A parte, do maior. Então, o Projeto Setas, ele é patrocinado pelo Instituto do Meio Ambiente, né? É a verba que vem através desse edital e a gente também capta recursos. Então, nesse projeto, a gente tem essas 13 pessoas. Aí no Projeto Silvestres, agora a gente recebe verbas de organizações da Alemanha, da França e da Inglaterra, onde são mantidas as despesas dessas solturas, né? Que a gente pega os animais dos setas, leva, solta e faz o monitoramento. Aí o projeto Papagaio de Peito Roxo já é uma pesquisa científica em cima dessa espécie. Nossa, quer dizer, que bom, né? Que bom que vocês conseguem todo esse financiamento, talvez seja pouco, baixo, na medida do trabalho que vocês precisam desenvolver e o custo envolvido nisso. Você tem uma estimativa, assim, de custo anual do tanto que gera todo o trabalho de vocês? Qual o custo? Então, como eu te falei, assim, a gente tem muitos projetos, né? Então, para o Projeto Setas, a gente recebe do governo do estado R$1 milhão por ano. A gente capta mais em torno de uns R$200 mil para a manutenção desse projeto, de captação nossa, a parte para ajudar a manter vocês isso têm, também. nesse projeto, basicamente de R$110 mil por, isso, mais ou menos, por mês. E a gente tem muito voluntariado, né? A gente tem muitas pessoas que voluntariam, tem muitas pessoas que vão estagiar também conosco, que acaba também sendo um aporte... através da mão de obra, mas acaba sendo que ajuda bastante. No projeto dos silvestres, é em torno de R$200 mil por ano. E assim, as pessoas, não, recebe um dinheiro bom,
Só que você vai olhar todos os muito custos, é muito pouco. Se você analisar dessa verba que a gente recebe do Estado, 70% é para manutenção de folha de pagamento, né? Porque são 12 pessoas. E não é porque são super salários, né? São pessoas muito capacitadas que estão ali, né? São pessoas bem especializadas e realmente dentro do que a gente pode é o que a gente pode pagar. Mas 70% do valor vai em custos de mão de obra e impostos, né? E assim, para a gente fechar esse primeiro bloco, mais ou menos qual a capacidade de atendimento que vocês têm hoje? Assim, por exemplo, nós podemos receber, ou nós recebemos geralmente quantos animais terrestres por mês e quantos pássaros? Varia muito, né? Geralmente, em torno de 70% a 80% são aves, de várias, não só pássaros, mas também os psitacídeos ou pássaros mesmo de todas as espécies. E a gente roda em torno de 4.000 animais por ano. Tudo varia, porque, por exemplo, tem a época de temporada de filhotes, aí a gente recebe muitos gambás, né? A gente já recebeu nesse período mais de 1.200 gambás que foram reabilitados, porque são animais que sofrem bastante por conta do impacto humano, né? Impacto humano que impacta sempre e na maior parte das vezes negativamente. A gente tem que fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua conversando aqui com a Lígia Poletto Jean, do Instituto Espaço Silvestre. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Lígia Filomeno Poletto Jean, ela que é diretora da ONG Instituto Espaço Silvestre. A gente estava conversando, né, Lígia? Quer dizer, as pessoas têm, ou antigamente se tinha essa mania, hoje se sabe extremamente danosa, né, de ter os pássaros principalmente, ou o animal silvestre em geral, como um bichinho de estimação. Ele não é um bichinho de estimação, né? Na verdade, dificilmente um silvestre vive bem como animal de estimação. Eu aprendi isso da pior forma porque eu comecei esse trabalho porque eu tinha justamente uma arara e quando eu recebi um veterinário especializado em vida selvagem, aí que ele começou a me mostrar que eu mantinha ela da forma errada, porque eu deixava ela solta, eu achava isso bom para ela, né? Mas eu podava as penas das asas para ela não voar para a vizinhança e tudo mais. E eu alimentava da forma errada, porque eu dava muito girassol, eu dava muita, né? E na natureza eles comem folha, eles comem flores, eles comem outras sementes, né? Então, eu pensava estar fazendo muito bem, né? Eu tratava da melhor forma, mas é muito diferente do trato que a gente tem com gato e cachorro, né? E eu julgava os comportamentos dela da forma errada também, porque ela era muito próxima, né, da gente, ela ficava no ombro, ela cochilava com a gente e tal, ela era muito ligada. E aí, depois que eu entendi que faz parte da biologia das araras, viver em bando e ter um companheiro, né? Então, na falta de outro animal, ela se acasalava comigo. Mas que isso não supria as necessidades que ela tinha, né? Porque quando ela está com outro da mesma espécie, eles têm comportamentos, né? Como eles, ou se coçar, ou regurgitar um no bico do outro, que fazem a parte até para ajudar a saúde, não só psicológica, né, mental, mas também física deles, e que ela tinha essa frustração por não ter. E realmente, quando depois eu montei o viveiro e essa minha arara, ela se misturou com os outros, nunca mais ela se aproximou de mim. Foi bem impactante. Não, mas é interessante isso que falaste, né? Porque às vezes as pessoas, a intenção é a melhor, ninguém está ali para prejudicar o bichinho, gosta do bichinho, sim, mas às vezes não tem aquela noção de que, na verdade, não está fazendo um bem, né? Mas que bom que você aprendeu e isso se resultou
programa fantástico, né, que é do cuidado da vida selvagem, né? E eu te fiz essa pergunta porque, por exemplo, assim, eu já morei em alguns outros locais do país e eu morei muito tempo em Mato Grosso. E lá tem muito periquito, papagaio, tem muito canário. E eu lembro uma vez que eu fui almoçar, alguém me levou num clube de tratadores ou criadores de canários. Eu cheguei lá, eu não conseguia almoçar só de ver todos aqueles bichinhos lindos engaiolados ali, quer dizer, para uma competição que só ia fazer bem para o ego do próprio tratador, né, do dono do animal. E aí a gente cai num ponto, o tráfico de animais silvestres, especialmente de aves, quer dizer, isso é uma realidade horrorosa, né? Porque o tráfico de animais até, inclusive, acho que segundo o IBAMA, é o terceiro maior tráfico. Eu acho que está entre o segundo e o terceiro. A reportagem que eu li era de 2019 e que estava como terceiro, só perdia para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Quer dizer, existe um mercado muito grande funcionando com isso, maltratando esses animais, tirando eles da natureza, né? Isso, eu até queria fazer um parênteses, porque assim, existe as pessoas que criam comercialmente esses animais silvestres e vendem legalmente, né? E que não é isso o que tanto impacta. O que impacta realmente é a pessoa que compra o animal que está vindo da natureza, né? Que é contrabandeado, que é aquele papagaio que o caminhoneiro passa, compra da pessoa que está vendendo e traz, e daí essa pessoa traz um animal para casa. Então existe muita diferença. Existem animais que são vendidos legalmente e existe o papagaio que vem da natureza. E as pessoas às vezes não têm noção, nem que não estão fazendo bem, né? Porque elas pensam que sim, que estão cuidando da forma adequada, porque associam a forma que se cuida de cães e gatos ao que estão cuidando, então estão fazendo de muito bom coração, mas somos nós que estamos alimentando o tráfico. Então, eu acho que a única forma de parar com o tráfico de animais é justamente cancelar a demanda, né? Se as pessoas não comprassem, ninguém entraria. Né? E como que se breca isso? Como se faz? É educação, é combate, é falar, é trazer esse conhecimento? É fazendo como você está fazendo, nos ajudando a levar essa mensagem adiante, né? E eu acredito que muitas pessoas são como eu era, né? Que eu tinha Sarara porque eu achava que eu fazia um excelente trabalho para ela, que ela era muito feliz, né? Depois que eu percebi que isso não era bacana, então eu comecei a agir de outras formas, né? Por exemplo, eu vi casos muito bonitos no parque onde a gente atua, de uma pessoa que caçava, né? Porque é uma região de bastante mata preservada, e que depois que ele aprendeu um pouquinho mais, através do olhar de um animal, que ele cruzou o animal com uma mãe e tal, e aí ele começou a não querer mais caçar, e ele virou fotógrafo de natureza, e é uma pessoa que conhece muito, e aí ele falou assim, não, na verdade eu adorava estar na natureza, eu fico até arrepiada quando eu vejo, porque é uma história muito bonita. Ele falou, eu gostava de estar lá, eu gostava de ver os animais, e eu caçava porque era o que eu aprendi culturalmente, mas depois que eu percebi que dava de estar lá de outras formas, e ele transformou e conseguiu convencer outros amigos dele, né? É um mecânico que trabalha lá em torno do Parque Nacional das Araucárias, e ele hoje em dia até é referência como observador de aves lá, porque ele conhece muito da região. Nossa, bom, eu vou te perguntar isso, mas eu acho que eu sei mais ou menos qual é a tua opinião. O que você acha, por exemplo, tem alguns projetos, enfim, projeto tem para todo lado, de todo jeito, né? Alguns projetos, inclusive lá na Câmara, de pessoas que querem legalizar determinados tipos de caça. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Olha, é bem complexo, assim, eu acho que é um tema que tem que ser bastante discutido, porque, por exemplo, no parque que a gente atua, já tinha algumas autorizações para caça do javali, e realmente foi um animal que foi introduzido, ele
depreda muito a fauna local, assim, então, nossa, eu por muito tempo monitorava animais lá e você não via muitos, era escasso de fauna porque o javali realmente depredava, né? Sim, só que alguém trouxe esse javali para ali que não era a casa dele, né? Então aí a caça se torna uma forma de controlar um pouco a população. A única pergunta é como controlar isso? Como controlar alguém que entrou para caçar e que não vai caçar outros animais, né? Então, se existir uma forma de controle, talvez para esses animais exóticos, talvez seja uma solução. Mas a dúvida é como fazer esse controle. O controle, né? Já é difícil com as equipes que tem. Até uma pergunta que eu quero te fazer: vocês, as demandas que chegam até a ONG, elas vêm prioritariamente do ICMBio, de apreensões do IBAMA? Sim, a gente só pode receber de órgãos ambientais, né? A maioria dos animais são resgatados ou pela Polícia Ambiental, mas atualmente a maioria pelo Instituto do Meio Ambiente, né? O IMA. Ele que tem feito toda uma rede de parcerias e para poder resgatar esses animais. Nossa, nosso tempo agora no segundo bloco parece que voou. A gente poderia ficar falando um monte aqui. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre esse importante tema que é a preservação não só das aves, né, de todos os animais silvestres. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui no Câmara Aberta e, infelizmente, no último bloco, né, dessa conversa excelente de conhecimento e tudo que estamos tendo aqui com a Lígia Poleto-Jean. Lígia, agora eu vou entrar num tema espinhoso assim também. Aliás, todo o tema que a gente já estava, ele é bastante complexo, né? A gente falava da questão da caça, da questão do tráfico de animais silvestres, não apenas de aves, né? Mas agora, atualmente, está tramitando também tem coisas boas na Câmara Federal, não apenas projetos para liberar a caça, mas tem projetos, por exemplo, que ampliam as punições, o tempo de cadeia mesmo, né? De punição para quem maltrata, mata ou trafica, enfim, tem uma conduta errada, está passando para detenção de até 5 anos mais multa de animais silvestres e, em caso de ser aves, isso é agravado ainda porque a punição pode ir até 8 anos de detenção. Esse é o caminho? Tem que fazer isso, tem que reforçar? Sim, eu acredito que esse é o caminho, porque às vezes eu vejo muita queixa com relação aos órgãos fiscalizadores, aos órgãos ambientais, mas a gente que trabalha, a gente vê que eles dão o melhor, né, dentro do que tem, né, nem sempre tem verbas ou tudo mais. E aí eles pegam os grandes traficantes, né? Aqui eu acompanho mais o trabalho do Instituto do Meio Ambiente, eles fazem muitos resgates junto com a Polícia Ambiental e tudo mais, mas se você vê dali um tempo, aquelas mesmas pessoas estão traficando de novo e tal, porque a legislação ela acaba tendo brechas para que caia na impunidade, assim, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Realmente, a hora que for mais... Aí a gente está falando assim, né, tanto de polícias ambientais quanto dos institutos, tanto estadual quanto o Instituto Brasileiro, né, de Meio Ambiente, no caso. Qual que seria um caminho localmente? Por exemplo, assim, digamos assim, como é que se reforça é possível as políticas também locais dos municípios? O que poderia ser feito para melhorar o trabalho que já é desenvolvido tanto de combate ao tráfico e aos maus tratos, quanto o comércio ilegal? Qual que é o caminho? Dá para fazer alguma coisa? Tem alguma medida nisso? Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho muito de enxugar gelo, né?
porque não adianta só abrir mais atendimento aos animais e tudo mais, se isso continua acontecendo. O ideal é que parasse de acontecer. E eu acho que só acontece quando as pessoas mudam a forma com que elas lidam com os animais. Na hora que eu acho que é a educação ambiental, a gente continuar falando, levando essa mensagem. A hora que todo mundo entender de que não é bacana ter, né, um pássaro, então ela vai diminuindo a pressão pelo tráfico, né? Isso é uma coisa, é um trabalho que tem que ser feito todo dia, sempre, e ser reiterado até que vire uma cultura, você não ter o silvestre como um animal de estimação. Eu sou uma pessoa do tempo que fumar era uma coisa muito charmosa e muito bacana. E eu fui vendo, né, a minha geração seguinte sendo educada de que o cigarro não podia e tal. Então, na minha época, eu tinha um professor que fumava dentro da sala de aula. Isso hoje em dia é impensável. Infelizmente, né? eu também tive. Então, mas na verdade, sim, não porque era um mau professor, mas era porque era o que se entendia na época. Então, eu acho que Naturalmente era aceito. Mudando as pessoas, aí a gente vai entendendo de forma diferente e vai melhorando a forma que a gente lida com isso. Eu tenho muita esperança nisso, na educação ambiental, né, nessa mudança de entendimento não só das crianças, mas também dos adultos. E isso é uma coisa que localmente pode e deve ser incentivada, né? Sim. Você trabalhar a educação ambiental desde cedo dentro da escola, nos municípios. Então, eu vejo, assim, e uma coisa muito importante para dizer, assim, porque às vezes as pessoas veem entrevista e tem um passarinho em casa e tudo mais, e aí eles falam assim, eu não quero mais ver ele preso, e vai lá, abre a gaiola, né? Não é assim, né? É toda soltura, ela precisa ser muito bem assistida, o animal precisa ser preparado, senão ao invés de você fazer um bem, não só para o animal, como para a natureza, você faz um mal, né? Para a natureza onde você solta, quanto para o animal. Então, talvez venha daí um pouco também desses animais que são introduzidos, que são exóticos e depois acabam gerando um problema ambiental um super maior. Problema, né? E então assim, digamos que nós tenhamos conseguido atingir aquela pessoa que, sem saber que não poderia ou que estaria fazendo um mal para aquele bichinho, agora se conscientiza de que não é bacana. Qual que é o caminho? Existe algum caminho, alguma proteção para essa pessoa que também quer fazer agora, a partir de agora, o certo? Sim, na verdade, a entrega voluntária, se você tem um animal ilegal, a entrega voluntária ela é protegida por lei, ela não tem nenhuma punição. Você tem que ir até um órgão ambiental, né? Até no nosso site a gente tem a lista dos órgãos ambientais, às vezes as pessoas querem nos trazer, a gente não pode receber nenhum animal diretamente, todos eles precisam passar por um órgão ambiental para que venham com documentação, porque tudo que a gente faz é completamente rastreado, né? Então, os animais que a gente recebe, eles são fiscalizados pelos órgãos ambientais. Qual que é o site de vocês? É www.espacosilvestre.org.br. É espaço sem o cedilha. Sem o cedilha, é isso. Então, Lígia, assim, a gente tem um tempinho ainda, eu queria que tu reforçasse, assim, o trabalho que vocês têm lá é gigantesco, né? São muitos projetos sendo tocados, e como é que a gente faz se a gente quiser contribuir, por exemplo, com esse trabalho? Tem muitas formas de contribuir, né? Você pode contribuir doando, né? Tem pessoas que nos ajudam com 50 centavos por mês. E é bacana, ajuda, porque no contexto geral ajuda bastante. Mas eu não tenho essa possibilidade. Realmente, nem todo mundo tem a possibilidade de contribuir financeiramente. Você pode voluntariar, fazer voluntariado nos diversos projetos que a gente tem. Então, tem as vagas abertas. No site, sempre a gente tenta deixar o mais completo possível. Você pode, eu não tenho tempo também, não tenho dinheiro. Entra nas nossas redes sociais, curta, divulga, fala para as pessoas o que tu tá ouvindo ali, as mensagens que tu tá ouvindo, e curtindo, apoiando, divulgando, você também nos dá força, maior alcance até para que a gente consiga buscar mais patrocínios, né? Então, muitos dos nossos patrocínios vêm pelas redes sociais, a gente já fez parcerias muito interessantes, então
pode ser um apoiador digital, né? Pode ser o apoiador financeiro, pode ser o voluntário, ou simplesmente de estar lá curtindo, mandando uma mensagem de apoio, isso é importante para a gente também. Tipo, às vezes até assim, vamos incentivar, por exemplo, assim, que ele entre lá e leia uma matéria interessante, divulga aquela matéria, diz, não é bacana ter o bichinho em casa, né? Não é bacana para o bichinho, não é bacana para a natureza, porque quanto mais animais, e principalmente os pássaros, né, saem da natureza e são traficados, as pessoas ganham dinheiro com isso, só que eles, assim como as abelhas, né, principalmente os pássaros, assim como as abelhas, eles são muito importantes. Muito Todos têm importante. seu papel ecológico. E, por exemplo, eu falo muito do projeto do papagaio de peito roxo, porque é o nosso projeto mais antigo. A gente percebeu, quando a gente monitorava a comunidade lá, que as pessoas tiravam da natureza, porque passa o pessoal falando assim, eu te pago R$50 por casal de qualquer espécie que você conseguir. E eles vendiam, não é porque eles tinham gosto de ir lá e destruir o meio ambiente, porque eles precisavam de dinheiro. E a gente começou um projeto de geração de renda, de trabalho e renda. A gente começou com um grupo de mulheres, as Amigas do Roxinho. É um trabalho muito bacana que continua. Então, elas começaram a ganhar dinheiro produzindo artesanatos com o tema do papagaio de peito roxo, com o tema das araucárias. Então, e aí é infinito, né? Porque o papagaio se tirou, ele estava extinto na região justamente por esse motivo, porque eram retirados da natureza. E agora a gente está mostrando existem formas de ganhar dinheiro com a preservação do meio ambiente, né? Com a conservação. E hoje ainda, né, conforme o IBAMA, inclusive, há 234 espécies de aves, só no Brasil, em extinção. Pensa bem, pensa na variedade para ter 234 espécies ainda ameaçadas de extinção. É um absurdo, um contingente que poderia estar aí. Gente, é lindo, né? Os pássaros são lindos, né? Vamos observar, né? E eles têm o seu papel importante na natureza, né? Por exemplo, o papagaio de peito roxo, ele é um super dispersor da semente da araucária, que é o pinhão. Até mais do que a gralha azul, que é tão conhecida por essa função. Então, ele estando na natureza, ele também serve de alimento para outros animais, ele também é predado, mas ele tem o seu papel lá, né? Ele tem... É tudo um ciclo, né? Então, quando a gente interrompe partes do ciclo, isso acaba revertendo contra a gente também, né? Nossa, olha, Lígia, infelizmente nosso tempo já acabou, mas esteja convidada, por favor, a voltar mais vezes aqui, porque eu acho teu trabalho lindo, magnífico. Ainda quero ir lá fazer outra reportagem, porque... Vai ser bem-vinda. Olha, é um trabalho belíssimo. Muito obrigada pela tua participação aqui, viu? Obrigada. Obrigada pelo espaço e eu espero que as pessoas entrem no nosso site e curtam bastante tudo que a gente tem lá para mostrar. Com certeza, vamos curtir. E obrigada a você também que nos assiste. Faça também no nosso site, entre lá, se inscreva, curta os nossos vídeos, divulgue também os nossos programas. E até o próximo Câmara Aberta, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí.